Olá, hoje nós vamos fazer um vídeo em resposta ao youtuber Lucas Lancaster, que é uma subcelebridade da internet. O que acontece? Esse youtuber Lucas Lancaster resolveu atacar a Igreja Ortodoxa com base em difamações e mentiras, com o intuito de promover a doutrina que ele segue, né, que é o papismo, que é o catolicismo romano. Então, o Lucas Lancaster, ele aborda alguns assuntos, como a União de Florença, no qual alguns gregos se uniram ao Vaticano. E aqui eu deixo claro que, por exemplo, São Marcos de Éfeso foi um bispo que se recusou a assinar esses papéis, e essa informação Lucas Lancaster não conta para vocês, né? Outra informação que ele não conta sobre essa união de Lyon que ele fala. Essa união aí, na verdade, foi uma estratégia política para arrecadar pessoas para lutar nas cruzadas. E as cruzadas, na verdade, o que as pessoas não sabem aqui no Ocidente, aqui no Brasil e até mesmo na Europa, as cruzadas elas tinham o objetivo também de perseguir os cristãos da Igreja Ortodoxa. Ela não foi apenas uma guerra injusta contra os muçulmanos, porque Jesus nunca mandou fazer guerra. Esse negócio aí que eles querem falar, vamos fazer uma cruzada, isso não está na Bíblia. Jesus, ele próprio, nunca autorizou fazer guerra, matar as pessoas em nome dele. Isso não existe na Bíblia, né? No máximo ali você vai ter na Bíblia possibilidade da legítima defesa, que é outra coisa, né? E o Lucas Lancaster, então eu vou colocar alguns pontos que ele coloca aqui. Ele fala, Império Bizantino. Já está errado essa colocação dele, porque o Império Romano que havia em Constantinopla, que havia na cidade de Bizâncio, que ele chama de bizantino, na verdade aquilo ali é a continuação do Império Romano. Tanto que em outros idiomas, como no idioma árabe e outros idiomas, você fala cristão ortodoxo romano, né? Os ortodoxos eles se consideravam do Império Romano, nem usavam a palavra grego, por exemplo. E outra coisa, ele fala de César o papismo, Lucas Lancaster. O Império Romano do Oriente, que era em Constantinopla, não havia César o papismo, tanto é assim que muitas vezes teve golpes militares que os generais tomavam o poder em Constantinopla e trocavam a dinastia. Teve muitas trocas de dinastia em Constantinopla porque não havia essa crença de que o imperador é divino ou que é um semideus. Essa crença ela surgiu no ambiente do catolicismo, na doutrina de Bossuet, que era um estudioso do catolicismo romano ligado ao Vaticano. Bossuet, provavelmente ele era francês, se não me falha a memória. Então, assim, quando Lucas Lancaster vem acusar o Império Romano Ortodoxo de ser César o Papista, ele está fazendo o que Lenin dizia: acuse-os do que você faz, né? Então, quem que praticava o César o Papismo? Era o próprio Vaticano. O Vaticano ele tinha os papas como líderes políticos até o século XIX. Então, o Vaticano ele dominou ali a península da Itália. E, aliás, até hoje, o Vaticano ele tem as suas prerrogativas políticas, que inclusive crimes que são praticados pelo Vaticano são abafados, como é o caso de uma criança que foi morta, foi assassinada na época de João Paulo II, uma criança chamada Emanuela Orlandi. Vocês pesquisem sobre a Emanuela Orlandi, né? Então, essa conversinha do Vaticano, César o Papismo, nunca existiu César o Papismo na Igreja Ortodoxa ou no Império Romano de Constantinopla. Inclusive a Rússia chegou a ficar sem imperador
a Rússia, que era um país ortodoxo, quando foi invadido pela Polônia, que a Polônia fez essa invasão também por incentivo político do Vaticano, do catolicismo. E isso aconteceu também quando a Alemanha invadiu a Rússia, na época do imperador Santo Alexander Nevsky. A Alemanha invadiu a Rússia por ordens do Vaticano, por ordens do catolicismo. Então, essa conversinha do Lucas Lancaster, e aqui eu desafio o Lucas Lancaster para um debate, tá bom? Se ele tiver coragem, a gente vai em outro canal do YouTube aí e vamos fazer um debate, né? Porque eu tenho provas de que foi feito cruzadas contra a Rússia para perseguir os cristãos ortodoxos, foi feito cruzadas contra Constantinopla para perseguir os cristãos ortodoxos. Na Ucrânia chegaram a fazer inquisição contra os cristãos ortodoxos. Então, assim, todas essas historinhas que o Lucas Lancaster conta não é real, nós temos como provar que ele está errado. Quem praticou césaropapismo foi o próprio Vaticano, e ele chega também a atacar São Fócio, né? Que isso nem o próprio Vaticano não faz isso. O Vaticano sabe que São Fócio é santo, tanto que até o Papa Romano da época, né? Ele julgou a favor de São Fócio, proibiu os padres ligados ao Império Alemão de Carlos Magno, o Império Franco-Germânico de Carlos Magno, de irem para a Bulgária. Então a Bulgária ficou como um país ortodoxo por influência de São Fócio. E isso com o Papa Romano da época concordando. Então eu tenho todos esses argumentos aqui para fazer um debate com o Lucas Lancaster, porque o Lucas Lancaster está contando mentirinhas na internet e nós vamos desmascarar. Muito obrigado.